Hoje nós vamos demonstrar com exemplos como o presidente Jair Bolsonaro e o seu projeto de poder se enquadram nos 10 pontos que caracterizam a construção de um Estado fascista. Esse é o segundo vídeo da série que se chama Como Funciona o Fascismo. No primeiro vídeo, que eu vou deixar aqui pra vocês, mas vocês podem assistir depois desse aqui, não vai atrapalhar em nada a compreensão do conteúdo, a gente elencou os 10 pontos que caracterizam a construção de um Estado fascista à luz do filósofo Jason Stanley, na sua obra Como Funciona o Fascismo. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou jornalista e estudante de psicologia. O primeiro ponto que a gente destaca é o passado mítico. No passado mítico, o líder fascista, que é o líder autoritário, representante de uma família patriarcal, ele evoca na população a ideia de que no passado a nação era gloriosa, venceu grandes batalhas e estava no caminho correto, que foi desvirtuado. Então o presidente Jair Bolsonaro tuitou a seguinte frase: 25 mil brasileiros foram à Segunda Guerra e garantiram a nossa liberdade e democracia. Na Itália, para surpresa de outros exércitos, viram a nossa tropa composta de negros, brancos e mestiços vivendo de forma harmônica e integrada. A cobra fumou e derrotamos o nazismo e o fascismo. Aqui a gente pode observar uma contradição nessa chamada ao nosso passado mítico. Por mais que o Brasil de fato tenha entrado na luta ao lado dos aliados e combatido o eixo nazi-fascista durante a Segunda Guerra Mundial, a história ensina pra gente que o governo Vargas tinha características nazistas e fascistas. E se colocou nessa guerra não por conta de uma divergência ideológica pela defesa da democracia ou do Estado de Direito contra esses ditadores, mas se colocou porque geopoliticamente era mais interessante para o regime brasileiro, para o governo brasileiro naquele momento. Então, o presidente Bolsonaro resgata um passado brasileiro para se defender de acusações de fascista, se utilizando de um governo que tinha traços fascistas. O segundo ponto é a propaganda. Aqui a ideia é que o regime autoritário, ele disfarça sua real intenção e ele apresenta para a população ideias que são mais favoráveis, mais agradáveis de serem lidas ou ouvidas. Por exemplo, nesse tweet da Secretaria de Comunicação, o governo destaca que foram salvos brasileiros e que temos 312 mil brasileiros em recuperação da Covid-19. Eu não estou entrando no mérito se esse número é verdadeiro ou é falso. É provável que ele seja, inclusive, verdadeiro. A questão não é essa. Não é notícia o número de pessoas que são salvas pela Covid-19. Já se sabe, a ciência já sabe, que a taxa de letalidade não é o maior problema da Covid-19, apesar dela ser considerável. O maior problema é que a doença se espalha muito rapidamente na população e superlota o sistema de saúde. Dizer que X pessoas foram salvas pela Covid-19 não significa que esse número se dá por uma boa ação ou uma boa gestão do governo federal. É o percurso natural da doença. Outra forma que o governo brasileiro usa para a propaganda, para implantar suas ideias, é tentar mudar o significado das coisas. Por exemplo, numa luta para poder mentir, ele diz que está lutando por liberdade. Como foi, por exemplo, no inquérito da fake news que o Supremo Tribunal Federal está tocando, e a gente já fez até vídeo falando sobre isso, vale você ver. E na reunião ministerial, que ficou famosa, de 22 de abril, o presidente Bolsonaro disse o seguinte: se preocupar com isso, que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, está um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas, um bosta, que quem não conhece a história dele, procura conhecer, que eu conheci dentro da Câmara, que é do meu lado. E nós sabemos a ideologia dele e o que ele prega, e quem ele sempre foi. O que está aproveitando agora um clima desse para levar o terror no Brasil. Foi isso mesmo que ele falou. Não dá para entender, mas foi isso. O terceiro ponto é o anti-intelectualismo. Os regimes fascistas, eles costumam descreditar
a ciência, as universidades, o conhecimento específico e o debate mais intelectualizado, porque aí sobra espaço para o líder vir e apresentar a verdade para a população. Um exemplo disso a gente pode ver nesse tweet do presidente Jair Bolsonaro, que ele diz: a doutrinação ideológica nas instituições de ensino forma militantes políticos e não cidadãos com bom senso e preparados para o mercado de trabalho. É preciso quebrar essa espinha para o futuro saudável do Brasil. Tire suas conclusões, aí ele posta um vídeo lá. As universidades são locais onde o pensamento livre é estimulado e principalmente o pensamento crítico. Nenhum governante com pretensão a tirano gosta de pessoas que pensem livremente sobre o que está acontecendo no seu próprio país, não é verdade? Outro exemplo claro de menosprezo à ciência a gente tem visto nos últimos dias constantemente por parte do próprio presidente Bolsonaro, que é com relação à utilização da hidroxicloroquina para o tratamento de pacientes acometidos pela Covid-19, mesmo que essa droga ainda não tenha nenhuma comprovação científica que é eficaz. A gente já fez vídeo também falando sobre isso. O quarto ponto é a irrealidade. Os fascistas costumam utilizar de teorias da conspiração para simplificar a realidade e manobrar essa realidade para conseguir emplacar na sociedade o que eles bem entenderem. Um dos homens que foi um dos principais aliados de Bolsonaro, principalmente durante a campanha eleitoral de 2018, o Bebiano, que faleceu esse ano, ele disse que o senhor cultiva teorias de conspiração e ódio. Ele se referia ao Bolsonaro em uma carta. Além disso, logo no começo da pandemia, o presidente Bolsonaro estava convencido de que se tratava de uma conspiração da China para dominar o mundo. E os seus ministros, que são tentáculos, né, do projeto autoritário de poder do Bolsonaro, seguem nessa mesma linha. Um exemplo disso é o ministro da Educação, Weintraub, que inclusive responde processo por conta desse tweet. Essa brincadeira provocou um repúdio da Embaixada da China e colocou em risco a relação do Brasil com aquele país, que é o nosso principal parceiro comercial. O quinto ponto é a hierarquia. Aqui, a ideia é que existe uma natureza humana, ou seja, existem pessoas que naturalmente são predestinadas ao sucesso e pessoas que são naturalmente predestinadas ao fracasso. A responsabilização do sistema político e econômico pelas diferenças sociais praticamente deixam de existir e se atribui tudo à natureza das pessoas. Um exemplo disso que é citado no livro do Jason Stanley diz respeito à política de imigração do presidente Donald Trump, que é acompanhado com um amor muito servil pelo presidente Bolsonaro também, que ele diz que os imigrantes são a escória do mundo. Uma outra forma do presidente Bolsonaro jogar com essa questão da hierarquização é aquele estereótipo que ele constrói sobre, por exemplo, grupos historicamente perseguidos e estigmatizados, como por exemplo os indígenas e os quilombolas, como ele fez nesse vídeo. Aqui apenas são as reservas indígenas no Brasil, né? Onde tem uma reserva indígena, tem uma riqueza embaixo dela. Temos que mudar isso daí. Mas nós não temos hoje em dia mais autonomia para mudar isso daí. Entregou-se tanto nossa nação que chegamos a esse ponto. Mas dá para mudar o nosso país. Isso aqui é só reserva indígena. Está faltando quilombolas, é outra brincadeira. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Mais de R$1 bilhão por ano gastado com eles. Antes da gente ir para o sexto ponto, vamos retomar os 5 primeiros, que são o passado mítico, a propaganda, o anti-intelectualismo, a irrealidade e a hierarquia. O sexto ponto é a disseminação da ideia da vitimização. A vitimização, que fique claro, como o presidente Bolsonaro nos ensina, da maioria. É muito comum a utilização de discursos de preconceito contra grupos majoritários, como por exemplo, brancos, cristãos, heterossexuais, o que não faz o menor sentido. O sétimo ponto é o ponto da lei e da ordem. O líder fascista se vende para a sociedade como uma pessoa íntegra, enérgica, que vai defender a todo custo a lei e a ordem. Ele pretende sempre naturalizar e estigmatizar grupos como naturalmente bons,
ou naturalmente maus. Como eu já disse, inclusive no outro vídeo, eles cometem crimes, nós cometemos erros. E essa raiva toda a gente pode observar no discurso do Bolsonaro aqui. Quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Quando se fala em menor vagabundo, como esse que foi preso lá no Porto, Rio de Janeiro, você tem que ter uma política para aprisionar esses caras, buscar a redução da moralidade penal e não defender esses marginais como se fossem excluídos da sociedade. Não são excluídos, são vagabundos, que devem ter um tratamento adequado. A minha comissão não vai ter espaço para defender esse tipo de minoria. A única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra. Acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Eles fodem nós a vida toda. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. E quem não tá contente, trabalhe contra a minha chegada na comissão. O 8º ponto é o ponto da ansiedade sexual. O líder fascista quer vender a sua imagem como o grande chefe da família patriarcal, que defende principalmente as mulheres indefesas. O que ele deseja é manobrar o ressentimento das classes dominantes que começam a ver a ascensão das minorias como uma ameaça para elas mesmas. E defendem essa família com muita violência e força, como, por exemplo, no vídeo do então deputado Jair Bolsonaro. Senhor presidente, o comandante Jean Willis abandonou a tropa de homossexuais. E a tropa de homossexuais agora está batendo em retirada no campo de batalha. São heterofóbicos. Quando vê um macho na frente, eles ficam doidos. O que está em jogo nesse país aqui é a esculhambação da família. Isso que está em jogo. E são tão covardes que atacam lá nas criancinhas a partir de 3, 4, 5 anos de idade. E o que eu falo está previsto aqui em plano de governo. Não é palavra minha, não. O objetivo deles é a desconstrução da heteronormatividade. São covardes. São covardes que emboscam crianças nas escolas. Fizeram, dia 15 de maio, 9º Seminário LGBT Infantil. Canalhas! Canalhas! Emboscando crianças nas escolas. Canalhas 1000 vezes! Homossexualismo, direito, vai queimar tua rosquinha quando tu bem entender, porra! Não tenho nada a ver com isso! Não queiram estimular crianças, filhos de vocês aqui, humildes, que ganham um salário mínimo, está recebendo uma carga de material homoafetivo nas escolas. O 9º ponto, que o autor Jason Sterling nomeou de Sodoma e Gomorra, diz respeito a uma demonização que os líderes fascistas fazem do caráter cosmopolita das cidades, dos centros urbanos, e do refúgio que eles encontram na suposta autossuficiência do homem do campo para conseguir manobrar esse sentimento e trazer ao seu favor. Veja no exemplo a seguir que o Jair Bolsonaro resolveu, durante uma reunião com ministros, fazer todo mundo parar para ver o desabafo de um típico homem do campo brasileiro. Eu amo muito o Moro e alguns outros, eu não me recordo o nome, que eu estou um pouco emocionado, porque não é fácil viver a vida até aqui e ter que voltar para a cidade, vendo sem nome. Mas que o Senhor possa ajudar vários outros a conseguir vencer e ficar na terra, essa terra maravilhosa que foi Deus que nos deu. E eu agradeço o Senhor, que Deus quiser, quem vê isso aí, chegue até nosso presidente, que eu possa ajudar. Eu agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que tem nos mantido de pé aquela graça de Deus. Obrigado. O 10º ponto é o trabalho liberta, que nada mais é do que utilizar o darwinismo social, ou seja, uma ideia que a vida é uma grande competição, que as pessoas têm que lutar pelo seu próprio destino e trabalhar duro
por eles, não depender de nenhuma benesse do Estado ou alguma coisa assim. É o regime fascista querendo tirar a responsabilidade do Estado e glorificar a ideia do homem que trabalha, enfim, por mais perverso que isso seja, que as condições socio-históricas não sejam iguais para todos. E o exemplo para esse ponto, o trabalho liberta dessa ideologia, a Secretaria da Comunicação colocou literalmente nesse tweet. Parte da imprensa insiste em virar as costas aos fatos, ao Brasil e aos brasileiros, mas o governo federal, por determinação de seu chefe, segue trabalhando para salvar vidas e preservar o emprego e a dignidade dos brasileiros. O trabalho, a união e a verdade libertarão o Brasil. Gente, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal e caso você goste, curta esse vídeo porque ajuda bastante a gente na divulgação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu recomendo, se você ainda não assistiu, que assista o primeiro dessa série, Como Funciona o Fascismo, e deixe nos comentários aqui o que você achou e a gente vai, como sempre, continuar construindo conhecimento. Beleza? Até a próxima, muito obrigado!